Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na semana passada, eu tenho a impressão, nós encerramos João Batista. Fizeram as perguntas que quiseram e encerramos, não é? Agora, faltou uma questão. O batismo de Jesus. Eu disse, na semana passada, que este foi um episódio a respeito do que a igreja não contradiz. Não inventou. Não inventou. Os evangelistas não inventaram, né? Ninguém inventaria uma coisa que traz dificuldade. E a dificuldade é essa. Como se justificar que aquele que é justo por excelência se submeta a um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Eu já disse aqui, a respeito da consciência histórica de Jesus, nunca saberemos coisa alguma. Agora, os sinóticos, sobretudo Mateus e Lucas, mas Marcos também, salientam mais a teofania. O momento, aquele momento em que os céus se abriram, o Espírito baixou como pomba sobre a cabeça de Jesus e a voz de Deus se fez ouvir. Este é o meu filho amado, no qual coloquei o meu agrado. Que dizer disto? Para Harnack e para David Strauss, os famosos historiadores do cristianismo do início do século XIX, estava claro que isto aqui era um mito. Sobre um fato histórico que eles não duvidavam, o batismo de Jesus, construíram um mito. Os cristãos construíram um mito posterior, o mito dos céus abertos e o mito de um espírito em forma de pomba baixar sobre Jesus. Que dizer desta afirmação de Harnack e de Strauss? Sendo bem sincero, neste episódio, eu não posso dizer que estejam errados. Ou melhor, que estejam muito longe da verdade. É claro que aqui nós estamos diante de uma narração que vai além do natural e entra num campo nitidamente teológico. A respeito de céus se abrirem, o que se entenderia por isso? Como é que o céu se pode abrir? Se o céu é azul, como é que ele se abre? Como se abre o firmamento azul? Imagina nuvens, né? Duas nuvens se abrem. Mas o que significam duas nuvens se abrirem? Isso nós vemos todos os dias. Toda hora. Está vendo que se levar ao pé da letra isto aqui, se torna, o fato se torna banal? Agora, se eu entender, e o Espírito é a mesma coisa, o Espírito Santo é um animal, o Espírito Santo é uma pomba, fazem muito mal à vida cristã aqueles que carregam uma pomba aí numa procissão, dizendo esta aqui é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Isso não tem sentido nenhum, é grotesco. O Espírito de Deus nunca se encarnou num animal. E é proibido, pelo menos era proibido pela Santa Sé, representar Deus de maneira irrepresentável. Nem o Pai se encarnou e nem o Espírito Santo. Portanto, não tem que representá-los. A única representação lícita é Jesus, porque o Verbo se fez carne. Mas, sabe, não é? Entre a proibição e a tradição, se vai.
Vai se acomodando, as coisas vão se acomodando de uma maneira E não se ruim. percebe que isso Não aqui se é uma percebe. coisa ridícula, sair com isso aí, grotesca, numa procissão de Pentecostes, dizendo esse é o Espírito de Deus. Uma pomba. Por que esta pomba, ou este espírito, em forma, para Lucas, corpórea de pomba? Até aqui a questão, até agora, a questão não foi totalmente solucionada. Mas eu acredito que estamos numa boa direção se dissermos que a pomba é um animal manso, pacífico e é capaz de descer do alto e pairar. Querendo usar uma metáfora, uma linguagem, digamos, imaginosa e, sobretudo, um linguajar que vai além do conceito, um linguajar metafórico, mais do que um linguajar metafórico, um linguajar, digamos, sutil, alegórico, quase. Também não é alegórico, não é errado também. Não seria errado usar a expressão que agora me falha, que me falta a memória, é aquela mais clara. É o linguajar expressivo. Existem artes que são não clássicas, mas são artes, as artes dos... o impressionismo, melhor. A linguagem, a palavra é essa. Uma linguagem impressionista. O Espírito de Deus, na pomba, é uma linguagem impressionista. É isso aí. Agora, como é que chegaram a isto? Para depois transmitirem isso. Devem ter feito uma experiência profunda, mas que nós não podemos imaginar qual. Mas uma experiência extraordinária de que aquele homem não era um homem comum. Aquele homem tinha uma familiaridade com Deus impressionante, nunca antes imaginada, nunca antes vista. Aquele homem se portava de modo tal que se via quase com os olhos que estava cheio do Espírito de Deus. A posteriori, estas impressões profundas tomaram corpo e acharam por bem colocá-la no batismo de Jesus, porque perceberam que o batismo de Jesus foi um divisor de águas entre a vida oculta, da qual não se sabe nada, e a vida pública, da qual se conhece diversas coisas. Não sabendo onde colocar esta impressão duradoura de Jesus, familiar profundo do Pai e profundamente imbuído do seu Espírito, acharam por bem colocá-la naquele divisor de águas entre o oculto e o público, que é o batismo. Então, esta é uma forma expressiva de algo que impressionou imensamente os primeiros interlocutores de Jesus. Dá um aspecto físico do acontecimento. Mas isto, uma maneira de se exprimir o inexprimível. Certo. Agora, padre, eu vou me debater com esse tema por alguns dias ainda. Se nós imaginamos toda essa cena de forma metafórica, de forma alegórica, não é? Não de forma real, não como tendo acontecido historicamente. E se nós assumirmos que o batismo de Cristo é o batismo da conversão de João Batista, não seria de se imaginar que haveria que existir naquele momento uma conversão, coisa que não poderia haver, porque Jesus não precisava de conversão. Não seria mais fácil buscar semelhança no batismo cristão posterior, em que vem uma unção de Deus? Mas o padre explicou porque isso. O batismo cristão não está ligado a isso. O padre não explicou, está ligado absolutamente esse batismo de João é o da conversão, e que, agora vai me faltar as palavras, porque já foi um programa de uns dias atrás, mas
de que na hora que viesse o batismo, Eles seriam batizados com o Espírito com o Santo Espírito e o fogo. e o fogo. E aqueles que se converteram seriam purificados. Os E que não se converteram os que não se seriam converteram destruídos. seriam destruídos, aniquilados. Sim, mas que sentido tem um batismo de conversão para Jesus? Nenhum. Nenhum. Se você levar as coisas Sim. assim, não sei. Mas por isso que eu digo, a consciência histórica que levou Jesus àquilo nós não sabemos. É inútil continuar a perguntar. É inútil. Nós nunca saberemos o que historicamente levou Jesus a realizar esse gesto. E digo mais, Jesus apareceu ali naquele dia. Há quem diga que Jesus foi discípulo de João durante algum tempo. Pois é. Há como demonstrar? Não. Há como negar? Também não. As possibilidades ficam abertas. Eu, pessoalmente, aceito que Jesus, durante algum tempo, esteve à escola de João Batista. Como esteve à escola de José, de Maria e de todos. Como nós A podemos consciência humana de Cristo tem que ser levada a sério. eu não me lembro a ordem agora que está isso que eu vou perguntar, né, no Evangelho, mas eis o Cordeiro de Deus. Bom, isto é uma intuição profunda a posteriori do quarto evangelho, que transforma o Batista numa testemunha de Jesus. E o mais importante dos seus dias é quando apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas isto é uma teologia a posteriori. João Batista não poderia ter falado isto aí. Não poderia. Porque precisaria que João Batista antevisse a cruz e Jesus como um Cordeiro de Deus pregado na cruz. Porém, se você levar em conta que João Batista poderia ter, como aquele que vem depois, um cordeiro apocalíptico, e o Apocalipse desenvolve um cordeiro guerreiro, um cordeiro que luta, um cordeiro que vence, um cordeiro que destrói, aí eu mudaria de sintonia ou de diapasão. Sim. Esta concepção o Batista poderia ter, de um cordeiro apocalíptico, de um cordeiro que vem para fazer justiça, mas não de um cordeiro que tira o pecado do mundo. Agora, o evangelista fez tesouro desta intuição que coloca na boca do Batista, porque insiste com o leitor ideal, que é aquele que é capaz de captar as suas intenções, que Jesus foi crucificado ao meio-dia. Isto é, na hora exata em que os cordeiros pascais começavam a ser imolados no templo de Jerusalém. Temos que fazer o nosso intervalo e continuar logo a seguir. Muito bem, a respeito disto está Para mim está bem, tanto quanto possível, né? certamente. Mas eu não vou examinar a consciência de Jesus. Psicanalizar uma pessoa viva já é difícil. Você vê com o Ricardo. Imagine psicanalizar uma pessoa de 2000 anos atrás. Pois é, ainda mais quem Não é? resolveu a questão do batismo. Agora, Tanto quanto esta teofania recebe todo o sentido através de uma impressão profunda que se convencionou transmitir ao leitor dessa forma. E isso é muito mais rico do que simplesmente ver um céu aberto. Sim. Que o céu, na verdade, não é o firmamento, é Deus. Antes de Jesus, havia um curto-circuito entre o céu e a terra. Agora os céus se abriram. Há um canal de comunicação direta entre Deus e nós. Está aí a teologia. E basta isto. E é muito mais profundo isto. Sem dúvida. Agora, os evangelhos sinóticos, não João, afirmam que, tendo sido batizado, Jesus foi para o deserto. É a única vez que os evangelistas nos dizem que Jesus não viveu com seres humanos, com criaturas irracionais, as feras, e no final Mateus com os anjos e com Satanás, mas não é uma figura humana. O que dizer disto? Marcos não conhece as 3 tentações, diz apenas que foi tentado.
por Satanás. Mateus e Lucas conhecem a tríplice tentação. Para quem não se lembra, a tentação de mudar as pedras em pães, se és filho de Deus, diga que estas pedras se transformem em pães. Lucas mudou o plural no singular para se tornar mais aceitável. Não é preciso mudar o mundo inteiro em pão, basta uma pedra para matar a fome. Segundo, na ordem mateana, se és filho de Deus, lança-te para baixo, da parte mais alta do templo. Está escrito, os anjos virão e te segurarão. Salmo 94. E a terceira, a tentação dos reinos. Levou a um monte altíssimo e mostrou-lhe todos os reinos deste mundo. Bom, e Jesus o repele. O que dizer destas tentações? Em primeiro lugar, é preciso aqui afirmar o que eu afirmei lá do batismo. A linguagem é também impressionista. Uma linguagem impressionista. Ninguém precisa imaginar Jesus conversando com o diabo como eu estou conversando com vocês aqui. Ou o diabo, como é pintado aí em gravuras, um animal repelente, dialogando com Jesus. O diabo conversou com Jesus, para ser bem claro, da mesma maneira como sempre conversa conosco. Nós também já conhecemos esses diálogos, e por experiência própria. Sabe? O diabo não conversou com Jesus de outra maneira. Agora, isto realmente aconteceu? O problema está em que estas três narrações colocam Jesus na terceira pessoa do singular. Se fosse Jesus que tivesse narrado isto, e só poderia ser ele, porque ele estava sozinho no deserto. Se fosse Jesus que tivesse narrado, certamente a narração teria sido diferente. A narração teria sido em primeira pessoa, não na terceira pessoa, como elas são vazadas. Portanto, eu duvido enormemente que Jesus as tenha narrado tais como elas estão e na ordem como estão em Mateus. Lucas inverteu a segunda e a terceira de Mateus, por razões teológicas dele, para fazer com que a terceira terminasse em Jerusalém. Tentações desse tipo, nós já fomos muitas vezes tentados por Satanás, mas nenhum de nós acho que foi tentado em mudar uma pedra em pão, ou provocar um milagre, ou receber todos os reinos do mundo. Que dizer disto aqui? Do ponto de vista da exegese, eu diria o seguinte: deve ter havido momentos de profunda tensão no ministério de Jesus. Profunda tensão. Jesus não foi de sucesso em sucesso, de aplauso em aplauso. Ele mesmo deve ter experimentado isso, eu vou falar mais vezes, não é o caso de insistir já agora. Ele mesmo deve ter feito a experiência frequente do insucesso. Caso contrário, nós não teríamos lógions atribuídos a ele. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Ai de ti, Cafarnaum! Se os milagres que foram feitos em ti tivessem sido feitos em Tiro e Sidônia, de há muito se teriam convertido. A igreja não inventaria estes lógios por um motivo muito simples. Lucas, em nenhuma parte do Novo Testamento,
se narra uma evangelização cristã na Galileia. Portanto, a única evangelização da Galileia é a que vem de Jesus. Não existe no Novo Testamento uma evangelização da Galileia, embora tenha sido evangelizada, mas se sobrevoa sobre esse aspecto aí. Portanto, eu acredito que certos momentos de alta tensão, queremos ver um sinal do céu. Não será dado nada, nenhum, a não ser aquele de Jonas. Queremos nossos pais comer o maná no deserto. Faça a mesma coisa. Do Messias se espera que faça um prodígio semelhante. Se não virdes sinais e prodígios, não crereis. Isto é, o próprio Jesus deve ter sentido interferências, digamos, que o levassem a um caminho oposto ao que ele seguiu e ao que era traçado e querido por Deus. O messianismo espetacular, o messianismo de milagreiro, o messianismo de poder e de dinheiro, se és filho de Deus. E os discípulos perceberam que Jesus nunca, apesar destas altas tensões e até provocações, nunca se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Foi conscientemente até a cruz. Desce da cruz e creremos nele, se és filho de Deus. Nada. Bem, isto deve ter impressionado de tal maneira os discípulos de Jesus que também criaram o texto impressionista. 3 tentações. Mas aqui eu diria que o texto é realmente impressionista e foi colocado no início da vida pública. Eu acredito que Jesus foi tentado assim durante toda a sua vida. Não houve momentos em que não houve algum conselho do opositor para olhar um pouquinho o lado de lá. E quem sabe colher um sucesso melhor, fazendo alguma coisa diferente. Mas, padre, essa não é a grande tentação de hoje de qualquer um também? E Jesus foi tentado. E Jesus foi tentado em tudo. E nós em também tudo somos. semelhante, com a diferença que nós caímos. Sim. E ele não. Sem dúvida. Essa é a diferença. Nós caímos. De certa maneira, ele reproduz as tentações de Israel no deserto, pelo menos no texto. Israel foi infiel no deserto, Jesus é fiel. Jesus, os evangelistas mostram que as tensões não faltaram também na vida de Jesus, as tentações reais não lhe faltaram, e mesmo assim ele soube caminhar sem se desviar daqui e de lá, o que nós não fazemos ao longo da nossa vida. Está tudo aí. E é muito interessante, porque essa facilidade que nós temos de associar essas realidades faz com que fique muito fácil imaginar essa realidade para Jesus, né, pastor? E o próprio evangelista Lucas diz que o demônio se afastou de Jesus durante algum tempo, para voltar na hora oportuna. E a hora oportuna era a paixão. Esta é a vossa hora e o poder das trevas. Nós temos que encerrar o nosso programa e procurando voltar a semana que vem. Obrigado. Só para dizer uma coisa, que tudo isso fica um pouco mais fácil, porque nós temos o Evangelho para poder iluminar isso tudo, senão não veríamos. Bom domingo a todos, até o próximo domingo. Um bom domingo a todos e até o nosso próximo programa.